Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje é dia 4 de agosto, são 9 horas e 52 minutos. Começamos um pouquinho tarde hoje porque deixamos o louvor, os adultos, as crianças. Paulo não quer vir cantar hoje, então tá bom, não tem problema não. Amém? Domingo, então Paulo canta. O bispo vai estar aí. O bispo tá vindo aí já. Amém? Amém. Vamos direto ao ponto, que o tempo é curto. Abre sua Bíblia lá em Timóteo. 2 Timóteo. Nós precisamos de manter a fidelidade na palavra. Amém? Amém. Você tem que ser uma mulher, um homem de quê? De palavra. Timóteo está aí. Amém? Capítulo 4:1. Eu tenho 3 horas para te ensinar o que Deus quer. Amém. Hoje. Só tenho 3 horas só. Você vai sair daqui hoje com uma direção. É 1 Timóteo que é Segundo. Você vai sair daqui hoje com uma direção. 2 Timóteo 4:1. Nós precisamos pregar a palavra de Deus a todo tempo e fora do tempo. O que é fora do tempo, pastor? Você já viu aquele momento que você está na fila da Caixa Econômica para poder pegar o seu ordenado, o seu pagamento, e naquela espera ali, as pessoas que se encontram ali são pessoas, às vezes com problemas, com dificuldade nas suas vidas, e é o momento onde você vai o quê? Lançar a rede. Não foi o que foi cantado agora? Nós temos que lançar a rede. O que é lançar a rede? A oportunidade que você tem, Deus ele tem te ensinado para que você possa libertar o povo dele. Vai chegar até você autoridades acima de você, pedindo conselhos, pedindo orientação. E se você não tiver uma boa palavra, se você não guardar a palavra que Deus fala para você no período do tempo que você tem para ouvir a palavra de Deus, não vai dar, pessoal. Você vai deixar de cumprir o teu chamado. Às vezes a pessoa ela acha que o chamado dela é no altar, mas às vezes o chamado dela é no meio dos empregados, é no meio do povo. Todo mundo quer vir para o altar. Por quê? Porque no altar tem luzes, no altar tem câmeras, no altar tem microfone. Mas às vezes o teu chamado não é aqui. E você quer insistir. Quantos homens e mulheres de Deus que teimaram em ficar onde não era para ficar? Foi como a Rose estava falando para mim. A pastora Rose estava falando para mim hoje. Pessoas que queriam ser pastores, mas o chamado dela era para ser uma evangelista. O chamado dela era para ser um obreiro. É como eu ouvi um testemunho de um homem, um juiz. Quem sabe o que é um juiz? O juiz é uma das maiores autoridades. E ele só era o auxiliar do porteiro. Um juiz, muito bem educado, muito bem dedicado à sua missão. Ele era auxiliar do porteiro. Às vezes as pessoas é chamada para um determinado ofício,
Mas ela questiona: não, eu não queria isso aí não, eu queria aquilo ali. Ela é que tem que escolher o que ela quer, não é Deus agora que escolhe. Não é Deus que escolhe. A Bíblia diz assim, ó: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Quais são os poucos os escolhidos? É aqueles que é para estar no altar. O altar, se você não sabe, no altar tem fogo contínuo. E se você for palha, o que acontece? O que acontece na palha quando ela vê o fogo? Se queima. Amém? Cada qual no seu quadrado. Deus, Ele quer formar você, homem, mulher, jovem, adolescente, em ouro. O ouro é o único metal que pode receber uma temperatura tão grande que quanto mais fogo ele ganha, mais ele fica o quê? Cadê os intelectuais, os escribas? Fica puro. Às vezes você pensa que essa dificuldade que você está passando aí é Deus transformando você de palha em ouro. É o único metal que aguenta fogo e fica puro. As impurezas, puxa depois um videozinho lá no amigo YouTube, no amigo Google, você vai ver o ouro ganhando fogo, sobe as impurezas todinha pra cima e ele fica puro. E às vezes o ouro precisa ser misturado, porque senão ele não tem o que? Flexibilidade. Qual é a mistura? Com a dificuldade, com os problemas. Senão ele fica o quê? Orgulhoso, cheio de si. Aí Deus deixa quebrar, amassar, ser envergonhado. Quando ele pede algo, Deus não dá. Aí pede de novo, Deus não dá. Tudo para preparar o ouro em um ouro flexível. Você precisa ser um vaso flexível. O que é um vaso flexível? É um servo que está sujeito à direção do Espírito Santo. Porque se você for uma pessoa rígida, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E é natural que você vai padecer. Paulo, ele foi um homem inflexível antes de ter um encontro com quem? Com Jesus. Só Jesus podia converter a Paulo, pessoal. Só Jesus, por causa do grau de intelectualidade dele, por causa do grau de aprendizado que ele aprendeu em Roma. Paulo era um homem instruído aos pés de Gamaliel. Era um homem instruído na doutrina. Ele era fiel à doutrina. Ele era tão fiel que ele matava em nome de quem? De Deus. Só que Paulo estava indo por um caminho errado. Paulo estava indo por um caminho que não tinha volta. E Deus precisou parar Paulo no caminho. E quem é o caminho? Nosso Cristo. É por isso que Paulo padeceu, Paulo sofreu. Paulo, antes de ser cortada a cabeça dele, e ele sabia que ia morrer, porque Deus revelou para ele, ele salvou uma família. A família creu
no Evangelho. Ele pregou a palavra todo o tempo e fora do tempo. Ele sabia que ia morrer. Será que você, se você souber que você vai morrer, você continuaria pregando o Evangelho? Continuaria fazendo o trabalho das boas novas? Ou você se desesperaria? Ou você se esconderia? Será que quando os problemas vêm, você continua pregando o Evangelho? Ou será que quando os problemas vêm, você fecha a sua boca? O que foi que eu te ensinei antes de começar o culto? Tudo aquilo que eu lanço, volta. A palavra, meu amigo e minha amiga, é um ioiô. Ela vai e volta. Se eu te abençoo, é natural que volta para mim o quê? Bênção. Se eu te amaldiçoo, é natural que volta para mim o quê? Maldição. E se você é um escolhido de Deus, coitado de mim. Se você é o escolhido de Deus e eu amaldiçoar você, a própria palavra de Deus diz que os que me abençoarem seriam o quê? Amaldiçoado. Vai chegar dia que você vai ser abandonado. Vai chegar dia que você vai se encontrar em uma situação bem caótica para você se relacionar com quem? É muito difícil uma pessoa que está vivendo uma vida bem boa ter relação com Deus, pessoal. Os maiores relatos de relacionamento com Deus foi aonde? Na dificuldade, quando a gente perde tudo, quando a gente é abandonado. Paulo foi abandonado por tudo e por todos. Um ficou e o apoiou, e foi o suficiente para ele recobrar ânimo. Mas mesmo assim, se Jesus não parasse de lado de Paulo, fique bem aqui, minha rainha linda, toda poderosa hoje, né? Paulo, em pé, Jesus falou para ele assim, ó: será que você tem formado alguém para falar ao pé do teu ouvido? Coragem, você vai conseguir. Deus é contigo e eu também. Será que você tem alguém? Será que você levantou alguém para te dar esse apoio? Será que eu consigo vencer só com Jesus? Não, pessoal. Eu preciso de vocês. Eu preciso da minha esposa. Eu preciso do meu filho. Eu preciso dos meus vizinhos. Se você entender que é dano que se recebe, você nunca se perde no caminho. Você lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam tristes, discutindo a morte de quem? Do Senhor Jesus. Quem foi que se colocou do lado deles? Jesus. Eram 10, não sei, era 10 não sei quantas quadras de distância. Eu não sei a distância, eu acho que era daqui em Caxias. Mas quando Jesus sentou à mesa dele e ele enxergou a verdade, eles não tiveram desânimo de voltar tudo para onde? Para o lugar que lhe era de direito, esperar em Jerusalém até que do alto fosse revestido. Amém? Olha aí o que aconteceu aí com o nosso amigo Paulo. A Bíblia, ela diz assim, lá no livro de 2 Timóteo 4: diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela... É isso mesmo? Pela sua manifestação e pelo seu
reino. Peço a vocês que insistam, é isso? Insistem-se, não é? Que preguem a palavra. Insista, quer seja oportuno ou não. Ou seja, no tempo e fora do tempo. É a palavra que te sustenta. É a palavra que me sustenta. Eu sempre vou acreditar que o meu Redentor, Ele vive. Que Ele vai julgar a minha causa. O mundo todo pode estar contra mim. Mas se o meu Redentor está ao meu favor, eu vou vencer. Você precisa guardar esta palavra. A palavra de Deus, ela é tão simples que muitos ignoram ela. Ah, eu queria uma palavra mais sofisticada. Eu queria uma palavra mais eloquente. Uma palavra mais consistente. A palavra de Deus é essa. Haja luz. Acabou. Haja luz na mente de vocês. Dividas os pensamentos ao contrário dos pensamentos bons. Esse é o poder, pessoal. No dia que você aprender a controlar o poder da palavra, você já não vai ficar jogando palavra fora, conversa fora. Porque a Bíblia diz o quê? As más conversações corrompe os bons costumes. Converse coisas boas. Jesus, ele diz o quê? No que eu devo pensar? Coisas boas, coisas edificantes, planejamento. O que falam de mim? Jesus perguntou aos discípulos. Uns falaram, tu é o profeta. Outros falaram, ó, tu é Elias. E Pedro, na sua ignorância, falou, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus falou para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está onde? No céu. É simples, pessoal. É mais simples do que tu possa imaginar. É mais simples do que a comida que tu come. Você sabia disso? A palavra de Deus é mais simples do que a comida que tu come. A comida, ela te dá uma força o quê? Momento. A palavra de Deus te dá uma força eterna. Não brigue pelo pão que pereça. Não brigue. Não brigue pelo pão que pereça. Tem tanta gente brigando pelo pão que está perecendo. Por posições, por status, por números. Sabe? Por reconhecimento. Quem tem que te reconhecer, quem? Jesus. Quando Jesus te reconhece, o teu rostinho muda. Aquele rostinho que outrora era um rostinho triste, ele passa a ser um rostinho mais consistente, um rostinho mais alegre. Aí Paulo, ele diz isso para mim e para você. Você sabe por causa de que Paulo disse isso? Porque ele vai ser abandonado por tudo e por todos, menos pelo Senhor Jesus. Aí diz aí, ó, 3. Oportuno que não corrija, corrija, repreenda, exorta, com toda paciência e doutrina. Eu faço isso, né? Repreendo, não tô nem aí se tu vai ficar triste. A tristeza gera, sabe o quê? Quem sabe? Quem que sabe? A tristeza gera o quê? Arrependimento. Tem 2 tipos de tristeza. Tem a tristeza que gera arrependimento e tem a tristeza que gera morte. Por que o teu coração está tão triste? Por que tu andas tão irado, tão irada, tão revoltado? Por quê? Não foi tu que escolheu esse caminho? Não foi tu? Ele te deu o direito de escolher a direita
e à esquerda. Nós temos opções, pessoal. Meu destino não está traçado. O teu destino não está traçado. Mas você tem direito de escolha. Vocês escolheram estar hoje aqui cedo. Mas não basta só escolher estar hoje aqui cedo. Continue nessa escolha. Insista nessa escolha. Porque Deus, Ele tem um futuro promissor para você. Você vai ver o que Deus vai fazer se você deixar. Deixa Deus te usar. Não se prenda. Não se prenda. Porque o que Deus vai fazer na tua vida, você não tem noção. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo me usou. E a pastora vai dar prosseguimento nessa mesma palavra. Deus abençoe a todos.